Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero dar uma tarefa para todos vocês. E essa tarefa é que depois, quando você chegar em casa, você vai acessar o nosso Instagram, Etnos Global, é @Etnos Global. Etnos Global, E-T-N-O-S, Etnos Global. Você vai seguir a nossa conta no Instagram. Você vai mandar uma mensagem falando assim: Rafael, eu sou da Igreja Nova Vida de Jardim Alvorada e eu quero receber o boletim de notícias da Etnos, para que eu possa estar interagindo e inteirado das notícias de missionários do campo. Então, você vai entrar lá no @Etnos Global, vai seguir a página da Etnos e vai me mandar uma mensagem dizendo que você é daqui da igreja. E aí eu vou te adicionar na nossa lista de comunicação para que você possa receber os nossos informativos missionários no teu celular, no conforto da tua casa. Amém? Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: Quem é digno de quebrar os selos e de abrir o livro? Ora, nem no céu, e nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, e nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e nem mesmo de olhar para ele. Somente até aí, pode se assentar, fica à vontade. A gente vai ler muitos textos hoje, então toda vez que a gente for ler alguma coisa, você não precisa levantar não. Fica sentado aí, fica tranquilo, acompanha e fica atento na mensagem. Esse texto está refletindo uma visão. João está tendo uma visão e ele está descrevendo tudo aquilo que ele está vendo nessa visão. E a primeira coisa que ele vê é que na mão direita de alguém que estava sentado no trono tinha um livro. E esse livro, ele não estava acessível, ele estava selado, ele estava fechado. Completamente inacessível, fechado não apenas com um, mas com 7 selos. Esse livro, ele contém a história que dá sentido à existência. Sem que esse livro fosse aberto, a vida não faz sentido. Sem que esses selos fossem abertos e esse livro fosse aberto e a gente tivesse significado para essa história, a vida não faz sentido. Hoje no planeta Terra nós vivemos em um mundo onde homens, mulheres e crianças morrem de inanição, de fome, todos os dias. Nesse mesmo mundo nunca foi produzido tanto alimento, nunca houve tanta tecnologia agrícola para produzir tanto alimento, mas mesmo assim pessoas morrem sem acesso à comida todos os dias. Nós vivemos em um mundo onde cerca de 2% da população global concentra em suas mãos mais de 90% de toda a riqueza produzida no mundo. E os 98% restantes brigam pelas migalhas que restam da produção de riqueza global. Um mundo injusto. Nós vivemos em um mundo onde nunca houve tanta perseguição à Igreja de Jesus Cristo. Nem nos tempos da igreja primitiva houve tanta perseguição quanto existe no mundo hoje. Homens e mulheres e crianças sendo mortos todo dia, porque simplesmente na cabeça deles vale mais a pena entregar a sua vida como sacrifício ao Senhor do que negar a sua fé em Jesus Cristo. Sem que esse livro fosse aberto, a história da existência não faz sentido. E você percebe que João, ele entende isso. Porque quando o anjo ele chega e proclama assim: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E aí quando ele olha para um lado e para o outro e vê que não tinha ninguém que fosse digno de abrir o livro e dar significado para essa história, o versículo 4 diz que ele chora
muito. Ele chora copiosamente em desespero, porque ele percebe que sem que esse livro fosse aberto, a vida não faz sentido. A vida é apenas dor, desespero e agonia. E ele chora copiosamente, porque sem que esse livro fosse aberto, a vida não faz sentido. Versículo 5. Então, um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. O que o texto está dizendo para mim e para você, que só tem uma coisa que dá sentido à existência e à experiência da vida humana na terra. E essa única coisa é Jesus Cristo de Nazaré, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nada, absolutamente nada é capaz de trazer sentido, significado, cor, sabor para a sua vida. Apenas nele encontramos significado para a nossa existência. E o texto diz que ele viu no meio do trono e dos 4 seres viventes em pé, entre os anciãos em pé, versículo 6, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. Jesus Cristo de Nazaré, nele e exclusivamente nele reside o sentido para a nossa existência. A palavra de Deus aponta isso para mim e para você de forma clara. Ela diz que o sacrifício de Jesus, o seu sangue, é conhecido e tem efeito desde antes da fundação do mundo. Um pastor querido, um amigo querido, diz uma frase que me impacta até hoje. Ele diz que antes que a Trindade dissesse haja luz, o Filho disse na eternidade haja cruz. Porque na cruz está sustentada toda a existência. Apenas nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Fora dele não há nada, não existe nada. Depois disso, meus irmãos, no capítulo 6, ele vai descrevendo o processo de abertura nesses selos, mas eu quero pular para o capítulo 7, versículo 9, aonde depois do processo de abertura desses selos, ele começa a descrever essa cena gloriosa. No versículo 9, capítulo 7, ele diz o seguinte: depois dessas coisas, o processo de abertura dos selos do livro, vi, e eis que grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e língua, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com vestes brancas, com ramos de palmeiras nas suas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. É para esse lugar que eu e você estamos indo. É para essa cena gloriosa que eu e você estamos caminhando firmemente todos os dias da nossa vida. Para essa cena maravilhosa, a maior festa de todos os tempos, as bodas do Cordeiro, família, pelo amor de Deus. É a festa de casamento do Cordeiro com sua noiva querida, a sua igreja. Um encontro cósmico nas regiões celestiais. A maior festa de todos os tempos.
aonde nós seremos introduzidos não de volta para os jardins, mas para uma cidade. Essa nova Jerusalém celestial, essa cidade, ela não é alimentada com essa energia rudimentar chamada eletricidade. Essa cidade, ela é energizada pela glória de Deus que flui do seu trono. Nessa cidade não tem inteligência artificial, ChatGPT, Oi Siri, Gemini, ou seja lá o que for que você possa imaginar. Nessa cidade eu e você estamos conectados instantaneamente na velocidade da luz com a fonte de todo saber, de todo conhecimento, de todo poder e de toda glória. Nessa cidade maravilhosa, se é cidade, meus irmãos, eu tenho certeza que se a Bíblia diz que é cidade e se Nova Iguaçu tem cinema, na cidade celestial vai ter cinema também. Quando eu chegar lá, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou falar assim: Jesus, me leva lá no cinema. Bota aquele filme lá do famoso Big Bang, que eu quero ver o tal do Big Bang. Eu quero ver o Big Bang porque eu estou cursando o 2º ano de medicina. E na faculdade há um debate terrível falando que uma teoria intrigante, uma teoria que requer uma certa porção de fé, porque essa teoria ela diz que o nada, que não existia, que não tinha consciência de quem era, resolveu fazer a reunião. E aí o nada, que não existia, que não tinha consciência de quem era, resolveu fazer uma reunião e se reuniu numa partícula poderosa antimatéria no centro do universo e provocou uma explosão de magnitudes cósmicas. E dessa explosão derivam todos os planetas, todos os astros do sistema solar, do universo como um todo. E essa teoria é fabulosa, porque os cientistas eles pegaram só metade da história. Porque eles observaram só, imagina que é um vídeo, mas que não tem o áudio estava quebrado. Eles não conseguiram ouvir o áudio. Porque quando nada que não existia, que não tinha consciência de quem ela era, estava se reunindo, um som no universo aconteceu. Esse som era o som de... E quando essa matéria, unida em poder, incrível Criador, estava reunida no centro do universo, uma voz disse: haja luz. E poder, glória, planetas, sóis, sistemas solares espalhados por toda a galáxia. Eu vou chegar lá e vou pedir para ver esse vídeo. Quando estiver lá nessa marcha gloriosa, olhando para um lado, tem um povinho de olho puxado, do outro lado, o povo de pele negra, do outro lado tem o brasileirinho, que é tudo mais ou menos misturado. Quando estiver lá e o povo todo glorificando e exaltando o Cordeiro, eu vou puxar uma canção de adoração antiga, os mais antigos vão lembrar. E aí quando você estiver lá, quando a gente estiver lá, você olha para o lado e me procura. Quando chegar lá nesse momento glorioso, eu só vou dizer uma canção. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se de todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que a sua destra reinará. Leão de Judá. Eu quero ir para lá agora. Meus amados, não tem nenhuma outra prioridade na minha vida. Não tem nada que eu deseje mais. Eu faço missão só por causa dessa expectativa. Só por causa da expectativa de um dia estar com Ele e vê-lo como Ele é. Porque hoje, quando a gente está aqui, a gente canta essas canções, fecha os nossos olhos, nós sentimos apenas uma fração da presença dEle.
Porque se nós fechássemos os nossos olhos e começássemos a clamar a presença do Senhor e a presença dEle se adensasse do nosso meio, meus amados, alguns cairiam desmaiados, outros perderiam o controle dos seus sentidos, porque o peso da glória de Deus é sobre-humano. O nosso corpo é incapaz de suportar o peso da glória de Deus. E se Ele adensasse ainda mais a sua presença no nosso meio, meus amados, todos nós morreríamos instantaneamente. Porque nesse corpo encarquerado, cheio de problema, de erisipela, de unha encravada e diabetes, sabe-se lá Deus, o craca que tu tem no teu corpo, esse corpo ele é incapaz de suportar a glória de Deus. Mas naquele dia, quando você receber esse corpo glorificado, esse corpo poderoso, vai poder comer carboidrato refinado à vontade, vai poder comer coxinha no casamento de Jesus à vontade, pode fritar o que você quiser, pega um frango inteiro e frita por imersão, não tem problema. Porque esse corpo glorificado vai ser capaz de resistir à presença dEle, e nós seremos capazes de olhá-lo e percebê-lo como Ele é. Se a gente não tiver essa expectativa viva no nosso coração, se a gente não tiver essa imagem clara na nossa mente, pode ter 300 congressos de missões aqui, Pastor Guilherme pode fazer uma série de mensagens missionárias sem fim, que isso não vai ser capaz de provocar o engajamento missionário que nós precisamos ter para cumprirmos a tarefa remanescente. Mas se você esperar esse dia glorioso, meu amado, meu irmão e minha irmã, essa expectativa tem o poder de transformar a nossa vida e a nossa história. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 14. Vamos refletir sobre a segunda pergunta: aonde estamos? Mateus 24, 14 diz assim: primeira palavra, primeira letra do texto é a letra E, que nesse caso é E. E se é E, você foi bem alfabetizado, você sabe que veio uma sequência de questões. Coisa número 1, vírgula. Coisa número 2, vírgula. Coisa número 3, vírgula. E coisa número 4, certo? Então, antes desse E, tem um contexto. Um contexto é fantástico, eu amo essa história. Jesus estava andando com seus discípulos um belo dia, lá pelas terras da Galileia. E aí, 2 de seus discípulos chegaram para ele, imagino que era de manhã cedo. Eles estavam meio sem assunto com Jesus. Chegaram para Jesus e falaram assim: aí Jesus, tá vendo o templo que os caras estão construindo? Rapaz, tá ficando bonito o templo, hein, Jesus? Olha que trabalho maravilhoso que o povo está fazendo. Tipo assim, tá calor hoje, né, Jesus? Não puxando um assunto do nada, né? Aí Jesus de manhã ele fala assim: vou pegar esses meninos agora. Porque você sabe que os discípulos é um bando de adolescente, né? Você está ligado nessa situação. Jesus andando com um bando de adolescente. Outro dia eu explico essa história, não importa agora, senão não tem tempo. Estou correndo contra o relógio. Jesus chega para esses meninos de manhã e fala assim: tá vendo esse templo aí? Eu vou destruir ele e vou reconstruir ele em 3 dias. Pá! Do nada. Se eu tô lá, eu falo assim: calma aí, Jesus, que papo brabo é esse, velho? Tu é doido, rapaz? Agora de manhã não tomei nem café direito, vem com esse papo de quebrar o trabalho dos caras aí, bicho? É todo nervosinho aí, Jesus falando de quebrar as coisas. Mas só que como não era eu que estava lá, os discípulos que ouviram isso, eles sabiam que isso era uma mensagem a respeito dos últimos dias. E aí eles chegam para Jesus e falam assim: Jesus, então fala para a gente, quais serão os sinais da tua vinda, da tua volta, quais serão os sinais desse momento glorioso onde você vai destruir e reconstruir o templo em 3 dias. Daí Jesus ele começa a dizer uma lista de coisas. Ele fala: olha, vai ter guerra, vai ter rumores de guerra, vai ter terremoto, vai ter maremoto, vai ter tsunami, vai ter um monte de coisas que vão acontecer como prenúncio do final dos tempos.
E nenhuma dessas coisas você tem controle, vai acontecer, tá bom? As pessoas vão te perseguir, eles vão te matar, eles vão te maltratar, e fica tranquilão porque está tudo dominado. Confia no Pai que o inimigo cai. E aí no final dessa lista de coisas, Jesus vem e diz o que está escrito no versículo 14. Ele diz coisa número 1, coisa número 2, coisa número 3 e... versículo 14, será pregado este evangelho do reino. Diga para a pessoa que está ao teu lado, evangelho do reino. Não é o evangelho do vai dar tudo certo. Não é. Não é. Porque o melhor que tinha na igreja primitiva, um rapaz chamado Estevão, que fez tudo certo de acordo com a lei e com a Torá, morreu debaixo de uma chuva de pedra. Talvez para alguns não deu certo, mas para ele certamente deu, porque ele viu o Senhor sentado no seu trono, de braços abertos, aguardando para recebê-lo. A gente já lembrou que nesse mundo nós teremos aflições. Não é esse evangelho. Não é o evangelho da prosperidade, que você dá um pouquinho para Deus e Deus te dá um montão em troca. Não é o evangelho do coach, que você tem que mudar o teu mindset gospel. Você tem que andar com uma calça muito apertada e com uma roupa muito diferenciada. E você tem que se endividar até os tubos e comprar um carro para as pessoas ficarem olhando para você e falar, como esse crente abençoado. Também não é esse evangelho, não. É o evangelho do reino. É o evangelho do reino. E qual é o evangelho do reino? O evangelho é a boa notícia do reino. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é um reino que ele é formado não por comida e não bebida. Gente, o apóstolo Paulo resume o que é o reino de Deus de forma gloriosa. O povo na igreja estava discutindo se podia comer bicho que cisca para trás ou só os que cisca para frente. Se podia comer bicho que fuça no meio da lama, se não podia comer. Estavam discutindo se podia usar brinco, se podia usar piercing, se podia fazer tatuagem. Eles estavam discutindo essas conversas de igreja. Conversa de igreja. Aí o apóstolo Paulo chega para eles e diz, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Se vocês quiserem reunir a igreja, pastor, e definir que a partir de hoje todos os membros da igreja torcem para o clube Vasco da Gama, se é uma igreja sofredora, certamente será. Uma igreja habituada ao sofrimento, à angústia de alma, certamente será. A gente pode definir, não tem problema nenhum. Mas o reino de Deus não é sobre isso. O reino de Deus não é comida e nem bebida, antes é paz. Paz. Paz que não é ausência da guerra, tá bom? Porque ter paz na ausência da guerra é uma moleza, qualquer um tem. Mas a nossa paz é aquela paz que excede a todo entendimento, que só pode desfrutar aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, no lugar onde ele encontra descanso e paz. É aquela paz de quem abre a porta da sua casa, pula a barricada na esquina de casa e vai lá nos meninos do mototáxi falar, ei, larga a mão de ser safado, miserável, porque eu sei que a tua avó ora por você, eu sei que você era da igreja, eu sei que você já serviu na casa do Senhor. Então larga essa jossa que está na tua mão e volta para os caminhos do Senhor, que é algo muito mais glorioso e eterno para a sua vida. E aí você pula a barricada de volta e segue para o teu trabalho, porque você está em paz.
Se uma bala atravessar o teu peito, você se ajoelha e fala: obrigado, Senhor, eu estava esperando por essa bala perdida encontrar meu coração, porque agora eu tenho a certeza que em um piscar de olhos eu estarei reunido contigo. Muito obrigado por essa graça, por esse ato de misericórdia e amor eterno. Você transcendeu o medo. É um reino de paz, é um reino de justiça e é um reino de alegria no Espírito Santo. Essa é a boa nova. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. O que é que Jesus está dizendo para mim e para você? Ele está falando assim: pessoal, olha, mais simples do que isso aqui não vai dar para eu fazer. O que eu estou dizendo para vocês é que quando o evangelho do reino for pregado para todas as etnias, vai chegar o fim. Então, se você está desesperado para estar na minha presença, na plenitude de quem eu sou, se você me ama e anseia e canta todos os dias: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, significa que não existe nenhuma outra prioridade do que pregar o evangelho do reino para todas as nações. Aonde eu e você estamos na Igreja Nova Vida, em Jardim Alvorada? Sim, mas no contexto histórico, escatológico, nós estamos situados na era das missões. E essa era das missões é a era onde eu e você, enquanto igreja, temos a responsabilidade de levar a boa notícia do Evangelho para todas as nações, para que Jesus volte. Sem a consciência de que nós estamos nesse momento histórico, meus irmãos, a gente vai ficar se debatendo aí. É o povo discutindo se salva antes, se é predestinação ou se não é predestinação. O povo discutindo se pode levantar a mão na igreja ou se não pode levantar a mão na igreja. Discutindo se penteia o cabelo para o lado ou se penteia para o outro. Discutindo se gosta do número 13 ou se gosta do número 22. Discutindo maluquice. Ao invés da gente dedicar nossas atenções, nossos esforços, nossas energias a pregar o evangelho do reino para todas as nações. A consciência de onde estamos norteia as nossas ações, expectativas, projetos e planos para a nossa vida. Nós estamos na era das missões, na era de preparar o caminho do Senhor. Quem somos? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Já estamos terminando. 2 Coríntios 5,15. Quem somos? O texto diz assim: e ele morreu por todos. Quem é ele? É Jesus, ué? Ele morreu por todos. Jesus morreu por toda a criação. Sustentados no seu sacrifício, estão pendurados toda a existência, porque ele morreu por todos. Depois dessa afirmação poderosa que ele morreu por todos, vem uma palavra que é impressionante. 2 palavrinhas que a partir de hoje, toda vez que essas 2 palavrinhas aparecerem na Bíblia, na tua frente, você vai pegar o teu cinto de segurança espiritual, vai plugar ele, porque vem coisa. O texto diz que ele morreu por todos, para quê? Para quê? Que palavra poderosa. Ele morreu por todos para quê? Com o propósito de quê? Com a finalidade de quê? Para que Jesus morreu por todos. Essas 2 palavras atribuem uma relação de causa e consequência, de causa e efeito. Ele morreu por todos para quê? Para quê? O texto continua. Ele morreu por todos para que os que vivem. Quem são os que vivem?
É quem está andando por aí com o coração batendo e respirando? É quem está com pulsação aí andando pelo mundo? Não. Os que vivem são todos aqueles que foram vivificados pelo seu Santo Espírito. São todos aqueles que tiveram a oportunidade de nascer de novo. Os que vivem somos eu e você, a igreja de Cristo. Porque Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Aí pegou. Porque você é melhor do que eu, você é um crente mais especial do que eu, mas eu sou especialista nesse negócio de viver para mim mesmo. Pelo amor do Santo Cristo, eu sou especialista, isso aqui é eu sou pós-graduado em viver para mim mesmo. Mas a palavra de Deus está deixando aqui para mim e para você claro, sem dúvida. Está dizendo para mim e para você que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele foi feito por todos, mas com a finalidade específica, para que eu e você, que fomos vivificados pelo Santo Espírito de Deus, não vivamos mais uma vida mesquinha, tacanha, voltada para nós mesmos e para os nossos interesses temporários, passageiros e terrenos. Ele diz que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A única coisa que pode trazer sentido para a sua vida e para a minha vida é vivermos uma vida orientada pelos propósitos eternos de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi feito para nos dar uma nova consciência, uma nova capacidade de olhar para o mundo à nossa volta e compreender as coisas de uma maneira diferente. Porque uma vez que a gente olha para o mundo à nossa volta e compreende as coisas de uma maneira diferente, a gente para de conjugar o verbo sofrer. Porque a gente entende que todo sofrimento que nos acomete, que se achega às nossas vidas, ele é temporário, ele é passageiro, ele é insignificante, ele é incomparável com a glória vindoura que nos aguarda. Quando nós somos acometidos e impactados por essa realidade, meus irmãos, nada é capaz de nos segurar. Nada é capaz de mudar o nosso foco, porque nós estamos orientados pelos propósitos eternos do Cordeiro e da Trindade. E ele continua o texto dizendo que nós ganhamos um ministério, o ministério da reconciliação, e lá no final, no versículo 20, o apóstolo Paulo, ele resume o que ele está dizendo para os irmãos lá na igreja em Corinto, dizendo, versículo 20, portanto, ou seja, resumindo, para quem não entendeu agora, eu vou desenhar. O apóstolo Paulo diz, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Eu e você somos embaixadores e embaixatrizes do reino de Deus. E isso me pega de um jeito que é absurdo, que eu sou formado em relações internacionais. E dentro do direito internacional, você tem uma premissa que é impressionante. Imagina que existe, imagina a embaixada brasileira lá na Arábia Saudita. A embaixada do Brasil, lá na Arábia Saudita. Aquele território da embaixada brasileira, dentro da Arábia Saudita, ele não está sujeito às leis e o ordenamento jurídico lá da Arábia Saudita. Por quê? Porque se na Arábia Saudita a mulher tem que andar de burca, de véu, ela não pode dirigir, ela não pode trabalhar, tem um monte de restrição, dentro da embaixada as mulheres não precisam usar burca, elas podem trabalhar, porque dentro da embaixada a lei que vale são as leis brasileiras. Aquele território lá na Arábia Saudita, em última análise, na extrapolação do direito internacional, aquele território é considerado Brasil.
Agora, imagina que eu sou um embaixador brasileiro lá em Riad, na Arábia Saudita. Eu saí pelos portões da embaixada, fui numa feira livre, cheguei lá na feira livre, vi uma maçã bonita, resolvi roubar aquela maçã. Quando eu resolvi roubar aquela maçã, um guarda viu que eu roubei e falou: pega ele, porque roubou. Aí teve aquele vulco lá na feira. Aí me pegaram lá, botaram minha mão em cima de uma mesa, pegaram um facão e falaram assim: olha, de acordo com a lei da Arábia Saudita, quem rouba tem que cortar a mão, então a gente vai cortar a tua mão agora. Naquele momento eu vou meter a mão no meu bolso, vou pegar meu passaporte vermelho e vou mandar todo mundo parar tudo. Eu vou dizer que eu sou embaixador da República Federativa do Brasil, que eu não estou sujeito às leis da Arábia Saudita, que de acordo com o direito internacional eu tenho que ser extraditado para o meu país, para que eu seja julgado conforme as leis do meu país. Em última análise, o metro quadrado que o embaixador pisa não é o lugar onde ele está, mas sim o lugar de onde ele veio. O que isso significa? Você já está entendendo para onde que eu vou? Significa que quando você acorda de manhã, vai lá na padaria na esquina da tua casa para comprar o pão, quando você bota o teu pezinho lá dentro, não é mais Nova Iguaçu, não é mais Jardim Alvorada, virou reino de Deus. Você tem a capacidade metafísica de transformar o lugar aonde você coloca os seus pés. Quando você chegar lá no teu trabalho, bate no peito e fala assim: quem aqui tem dúvida sobre a vida, sobre a verdade ou sobre o universo, vem falar comigo. Porque eu sou representante do reino de Deus. Eu tenho uma carta assinada com o meu nome, que me dá a autoridade de representar os interesses do reino de onde eu venho. E acredite em mim, as notícias desse reino vão transformar a tua vida. Quem somos? Somos embaixadores e embaixatrizes do reino de Deus na terra. Se você sair pela porta dessa igreja nessa noite, com a consciência de que você é um embaixador do reino de Deus, que você é um representante legal dos interesses do reino aqui na terra, se você sair pelas portas dessa igreja com a compreensão de que nós estamos inscritos num momento histórico chamado Era das Missões, e que todo o trabalho de evangelismo, de missão que nós realizamos é um trabalho semelhante ao trabalho de João Batista, de preparação do caminho da segunda vinda do Senhor. Se você entender que as bodas do Cordeiro estão esperando por você, a maior festa de todos os tempos, a cidade eterna, que esse é o lugar para onde nós estamos indo. E se o seu coração ansiar por isso, meus amados, missão deixou de ser filosofia e virou ação prática. Mas Rafael, ainda está muito abstrato para mim. Como que eu transformo isso de maneira real? Meus amados, sabe como que você transforma isso? Nesse banco aqui, tinha que ter uma pessoa sentada aqui. Esse banco aqui tem um nome, tem um endereço, tem um CEP, tem uma história, tem uma trajetória de vida. Tem uma pessoa que tinha que estar sentada aqui e não está. Feche os seus olhos, baixa a tua cabeça. Eu quero que você reflita sobre quando foi a última vez que você abriu a sua boca para anunciar a boa nova do Evangelho para alguém. No teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, no ponto de ônibus, seja lá onde quer que você transita, na sua casa. Meus irmãos, olha, não vai vir um ET de outro planeta. A missão foi dada para a igreja, para mim e para você. Pastor Gilson, a primeira vez que eu encontrei ele falou assim: Rafael, eu queria muito cooperar com a Etnos, mas não tem condição, Rafael. São muitos compromissos, são muitas demandas, são muitas necessidades, e a gente nesse momento não tem condição.
Os olhos desse homem se encheram de lágrimas, falando: olha, como eu queria poder me engajar de forma mais efetiva, de forma mais intensa com esse propósito. E esse engajamento, meus amados, ele só vai ser possível quando os lugares que estão vazios nessa igreja forem preenchidos por pessoas. Porque essas pessoas vão chegar no nosso meio e vão contribuir para o avanço da obra de Deus nos lugares onde Jesus ainda não é conhecido. Elas vão contribuir com a sua intercessão, com seus recursos espirituais, elas vão contribuir com seus recursos humanos, servindo como mobilizadores ou até sendo enviados como missionários. Eles vão contribuir com seus recursos financeiros, porque para sustentar um missionário lá no campo de refugiados em Bangladesh, nesse contexto extremamente desafiador, meus amados, não se iluda, precisamos de dinheiro. Recursos financeiros. Você pode transformar essa realidade a partir da transformação da realidade dessa igreja, hoje, no contexto local. Não é à toa que o Guilherme está nessa sequência de mensagens missionárias. Não é à toa que aprova o Senhor, eu vim hoje aqui compartilhar essa palavra. Deus está fazendo algo no meio dessa igreja. E você tem a opção que eu falei no início da minha mensagem. Ou você pode ser parte do problema da igreja que olha para a palavra de Jesus, que olha para a comissão de Jesus e permanece paralisada, desinteressada, com foco em outras coisas. Ou você pode fazer parte da igreja que sofreu esse impacto poderoso da palavra de Deus, da palavra que tem o poder de transformar coisas que não existem em coisas que passam a existir, da palavra do grande eu sou. A gente podia fazer como nas igrejas coach aí pelo Brasil afora, apagar a luz, botar um cara aqui tocando uma música bem melódica para você, mas eu acredito no poder da palavra. Não precisa de musiquinha, não precisa apagar a luz para te emocionar. Eu tenho um recurso poderoso ao meu lado que se chama Espírito Santo de Deus, que convence a mim e que convence a você. Eu quero que você se una a mim nessa oração final. Jesus, a gente está aqui junto nesse culto. A gente engrandeceu o seu nome com louvor, com adoração. Nós estamos aqui em comunhão, Jesus. E olha, diante da tua palavra a gente fica constrangido. A gente fica constrangido porque todos nós, inclusive eu, todos nós poderíamos estar mais engajados na tarefa missionária. Todos nós poderíamos ter reordenado as nossas prioridades, os nossos desejos, os nossos planos, os nossos objetivos de vida para alinhá-los com os seus propósitos eternos. Mas Jesus, de algum jeito, de alguma maneira, a gente é profundamente, incrivelmente ignorante, a gente não consegue transformar uma compreensão mental em ação prática. E aí, Jesus, a gente te pede uma coisa só, a gente te pede que você faça um milagre na nossa vida. Ah, Jesus, a gente quer muito, mentalmente, a gente deseja ser a resposta de Deus para a nossa geração, mas Jesus, na hora de fazer isso na prática, na hora de abrir a nossa boca no trabalho, quando a gente encontra aquela pessoa que fala assim: ai meu Deus, eu estou passando por uma dificuldade na minha vida, XYZ, e a gente fica com vergonha de trazer a resposta para essa dificuldade a partir da tua palavra, a gente fica com medo, a gente fica com receio. Jesus, a gente quer fazer isso, mas a gente não consegue. E por isso nós clamamos e suplicamos por uma intervenção sua na nossa vida. Faz um milagre na nossa vida hoje, nessa noite agora. Que a gente possa responder a tua palavra, Jesus.
Oh, meu Deus, não é responder a nada. A gente não está querendo bem material, eu não quero carro, não quero nada, eu só quero ser capaz de obedecer a tua palavra, porque nada será capaz de trazer mais sentido, significado, cor, sabor para a minha vida do que estar nesse lugar de dependência, de obediência extrema. Então, Jesus, pelo amor do seu santo nome, nós te pedimos enquanto igreja, faz um milagre nas nossas vidas, faz um milagre em nós enquanto comunidade, faz um milagre em nós, Senhor, e nos dá a capacidade de transformarmos essa palavra em ação prática, em atitude prática. Jesus, a gente não quer viver uma vida de crente chata, a vida de vem para a igreja e volta da igreja, e vem para a igreja e volta para a igreja, e não faz nada com isso, e ouve um monte de coisa, mas não converte isso em atitude prática. Jesus, pelo amor do seu santo nome, nos livra disso, porque você morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Que nós possamos dar significado ao seu sacrifício na cruz do Calvário. É o que nós te pedimos nessa noite, no seu santo nome. Amém e amém. Amém, gente? Estamos juntos nessa? Não, mas é de verdade. Tem grupo de vida, não é isso, pastor? Grupo de vida é tipo um grupo pequeno, né? Na casa das pessoas. Quantas pessoas você vai chamar para o grupo de vida essa semana? Mas não é crente, não. Vai em cima daquele macumbeiro que você conhece. Vai em cima daquela pessoa que está distante do caminho do Senhor. Não vai em cima daquele outro que é da outra igreja. Porque a igreja dele é ruim. Não esquece ele. Deixa que Jesus está cuidando dele. Vai em cima daquele que está perdido, que está desamparado, que está desesperado. Vai em cima daquele cara que você fala todo dia na padaria, quando você conversa de manhã: bom dia, como é que tá? Tá calor, não tá calor? Ai, meu Deus, Nova Iguaçu, isso e aquilo. Vai nele, vai nela. Lá no teu trabalho, preste atenção, eu sou presbiteriano mais pentecostal que você já conheceu na tua vida. Essa semana vai chegar uma pessoa do teu lado e vai começar a reclamar da vida para você. Ai, meu Deus, porque eu estou com um problema disso, um problema daquilo, um problema do não sei do que lá, meu marido é um mala, minha mulher é um encosto. E aí você vai olhar no olho dela e vai falar assim: fica tranquilão, confia no Pai, que o inimigo cai. Você vai abrir a tua boca e vai começar a compartilhar da boa nova do Evangelho para ela. Você vai dizer para ela que o reino de Deus é paz, justiça e alegria, que ela não precisa viver uma vida de dor e sofrimento, porque o Senhor tem uma esperança eterna para a vida dela, que tudo aquilo que ela experimenta hoje e que é desafiador, não pode se comparar com a glória que está preparada para ela. Avisa para ela. Fala para ela, pelo amor de Deus, é essa semana, você vai lembrar de mim. Ah, mas tu vai lembrar de mim. Tu vai lembrar bem que aquele rapazinho falou. Rapazinho de 40 anos é porque eu sou generoso. Ele me avisou. Amém? Amém? Eu vou voltar outro dia aqui e vai ter um monte de gente aqui. Eu vou falar: tá vendo vocês aí, ó? Vocês não estavam aqui, mas a gente orou por vocês. E um milagre aconteceu. E nós fomos resposta de Deus para a nossa geração. Não esquece de acessar @etnosglobal, me manda uma mensagem para poder mandar os nossos boletins informativos. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Muito obrigado, perdão pelo avançado da hora. Boa noite, meus irmãos, que Deus abençoe. Vamos ficar de pé? Irmãos, como eu tenho dito desde o início dessa série, Jesus nos deu apenas uma missão. E essa é a única coisa que nós não estamos fazendo. Então, como o Rafael nos disse, quem é que quer ver Jesus? Então prega o Evangelho, porque o fim só vem depois que todas as nações ouvirem o Evangelho do Reino. Amém? Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo testemunho do Rafael. Obrigado, Senhor, pela Etnos e por todas as agências missionárias que o Senhor tem estimulado. Pedimos perdão, Senhor, porque não são apenas as editoras que têm apenas 0,01%.
de interesse em missões e evangelismos. Confessamos a Ti, ó Deus, que nós também, nós precisamos mudar. Então ajuda-nos, Senhor. Não nos deixe conformados em saber que homens e mulheres pecadores que poderiam estar sendo salvos estão indo para o inferno, porque nós não estamos anunciando as boas novas. Como o Rafael disse, nos dá pessoas essa semana, para nós nessa semana anunciarmos a Tua palavra, essa semana, e podermos ver o Teu Espírito atuando na vida dessas pessoas. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. E mais uma vez, perdoa-nos. Em nome de Jesus. Amém. Uma semana desafiadora e uma semana de pregação para você e para mim. Em nome de Jesus. Até a próxima.